Olá, bem-vindo a mais uma aula do ICE Brasil. Eu sou o pastor Daniel Gostaltas, aqui da cidade de Campinas, e quero tratar com vocês a respeito de doutrina da salvação, que é um assunto que nós já estamos conversando, já tivemos algumas aulas, e na aula de hoje eu quero falar com vocês a respeito de fé. Dentro de doutrina da salvação, entender um pouco sobre a fé. Sabemos que esse é um termo que hoje está um pouco desgastado, como alguns termos que a palavra de Deus traz para nós com uma essência muito bonita, muito grande, mas com o uso acaba se desgastando. Mas a palavra fé, o termo fé, precisa ser bem compreendido para nós que somos cristãos, para nós que estamos estudando a palavra de Deus, precisamos entender realmente o que é fé. E podemos dizer que dentro de fé, como uma definição, como um conceito de fé, é estar de acordo com aquilo que Deus diz ou revela. Para que eu tenha fé, eu preciso crer, eu preciso estar de acordo com o projeto de Deus. Eu preciso receber Deus e confiar nele plenamente. Eu preciso comprometer a obedecer. Então a fé está relacionada a essa consciência, está relacionada a essa confiança e está relacionada a essa obediência. O termo fé, então, não é simplesmente acreditar. Acreditar em Deus, a palavra mesmo diz para nós, os demônios acreditam, né? Todo o inferno pode acreditar, os ímpios podem acreditar em Deus. Mas quando trazemos o conceito de fé, estamos falando de um compromisso, estamos falando de uma obediência, de um envolvimento com Deus e, consequentemente, com todo o seu plano, com todo o seu projeto. Crer em Deus, então, não é simplesmente aceitar que Ele existe, mas é ter um relacionamento com Deus. O versículo que está aí para você no seu slide, que você recebeu por e-mail, já está no seu tablet, esse tablet que você recebeu, ganhou do ICI, diz assim para nós: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É uma certeza, é uma convicção, é algo que está dentro de nós, é como se fosse para nós a prova daquilo que nós acreditamos. É tão sensível para nós, é algo tão real para nós, que é como se fosse uma prova, como se fosse algo guardado dentro de nós, que nós pudéssemos provar naquilo que nós cremos, pudéssemos provar naquela obediência, naquele envolvimento com o projeto de Deus. Podemos dizer que existem alguns tipos de fé, e aí você talvez consiga avaliar dentro da sua congregação, dentro do seu ambiente de igreja, pessoas que têm tipos de fé diferentes. Costumamos dizer que existe uma fé que é uma fé intelectual, que é então aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e ela acredita na palavra de Deus. Veja que essa fé não produz grandes transformações na pessoa, mas produz nela um aumento de conhecimento. Ela simplesmente conhece a palavra de Deus e ela acredita naquilo como palavra de Deus. Mas a própria Bíblia nos diz de uma fé viva, e aí seria um segundo aspecto da fé. Uma fé, então, que pode produzir fruto. Só aquilo que é vivo produz fruto. A fé viva, então, produz fruto na vida da pessoa e na vida das pessoas que a cercam. Mas também existe aquela fé morta, que uma vez foi viva e ela veio a morrer, que ela não produz mais fruto. Podemos, então, dizer que buscamos essa fé viva. Se essa fé estiver viva dentro de nós, mais uma vez vou dizer, e com esse compromisso com Deus, ela naturalmente, como aquilo que é vivo, naturalmente vai produzir fruto, naturalmente vai produzir evidências. O texto que aparece para vocês, o versículo bíblico aí, Tiago, diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé que não produz obras, que não produz uma manifestação, ela em si mesma ela é morta. Elementos da fé. O conhecimento, como já dissemos, ele faz parte então desse aspecto da fé. Para que eu possa então estar envolvido com Deus, para que eu possa estar em obediência, para que eu possa conhecer Deus, eu preciso estar apoiado na palavra de Deus. Costumamos dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a Bíblia nos diz isso. Vem por ouvir, por participar, por conhecer, por reconhecer a palavra de Deus. Então o conhecimento, ele é fundamental. Quando eu faço um acordo com Deus, quando eu faço uma aceitação de que isso que eu estou ouvindo é uma verdade, eu estou dentro desse processo da manifestação da fé dentro de mim. E a confiança, porque sem fé nós não podemos caminhar. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé.
nós vamos caminhar baseado em promessas, vamos caminhar baseado em fatos que ainda não aconteceram. Mas para nós eles são tão verdadeiros que eles são capazes de trazer alegria e direção para a nossa vida. É uma certeza daquilo que não aconteceu, como diz a definição bíblica sobre fé. Eu tenho uma convicção disso. Essa confiança naquilo que vai acontecer, na providência de Deus, está baseado no quê? No conhecimento que eu tenho com Deus, na experiência que eu tenho com Deus, aquilo que eu já vi Deus fazendo até hoje, tudo isso traz para mim, então, um fortalecimento na minha fé. Diz para nós aí em Mateus, capítulo 14, versículo 28, respondeu-lhe Pedro, disse, se tu és, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Essa experiência de fé que Pedro teve quando andou sobre as águas fala um pouco disso que nós apresentamos aqui. Pedro tinha que ter a certeza de que era o Senhor que estava falando, que era o Senhor que estava falando com ele, porque se fosse o Senhor, aquilo que ele falasse, sabia Pedro que era possível ser concretizado. Assim o Senhor chamou Pedro, Pedro andou sobre as águas na fé. Enquanto ele teve fé, ele conseguia andar sobre as águas. A experiência de fé, então, nós podemos trazer os níveis de fé. Dentro da experiência de fé, talvez você conheça pessoas e já tenha avaliado pessoas que têm pouca fé. A Bíblia nos diz isso. Homens que têm pouca fé e pessoas que têm muita fé. O próprio Senhor Jesus se espantou em alguns momentos com o tamanho da fé das pessoas, o quanto que aquelas pessoas cresceram em fé. Podemos entender então que existe nível de fé dentro de nós e que isso vai então se desenvolvendo. Podemos entender também que a fé não é algo que vem de nós, é um dom de Deus. Deus então coloca a fé, nós recebemos isso. É fato que nós recebemos, que nós buscamos maneiras para que essa fé cresça, para que ela progrida, mas é Deus que coloca isso dentro de nós. Por nós mesmos, nós não poderíamos produzir a fé. E então, alimentar essa fé, fazer com que essa fé cresça, está envolvida algumas práticas que nós costumamos adotar na nossa vida cristã. Nosso relacionamento com Deus, as nossas orações, os louvores, a leitura da palavra de Deus, tudo isso, entende que forma um elo, uma ligação sua com Deus. Quanto maior essa ligação, maior a fé que você pode ter em Deus e que você pode ter nas promessas de Deus. O versículo final desse texto para nós, dessa aula para nós, diz, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Que seja esse o seu pedido para o Senhor continuamente, para que Ele esteja aumentando a sua fé através do conhecimento, através da comunhão, através do aprendizado da palavra. Obrigado, até a próxima aula.